Muito bem, queridos, já nos saudamos e reforçamos a saudação dita, posta, por ocasião da nossa oferta missionária. Cumprimentamos a igreja, os visitantes, os internautas. E nesta noite, uma vez mais, o fazemos com alegria, porque teremos uma vez mais uma temática que vai com certeza nos alegrar o coração, nos dar visão da palavra do Senhor. O cumprimento dos desígnios divinos. O cumprimento dos desígnios divinos é a nossa temática desta noite. Essa temática já posta e com certeza será saudável, será interessante para as nossas vidas. Eu quero introduzir essa temática com a palavra que se encontra em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 27 ao 28. Romanos, capítulo 9, de 27 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente, em breve, como diz Isaías, o Senhor, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Senhor Deus, é com alegria que nos encontramos aqui em mais um domingo e que estivemos já juntos por ocasião da oferta missionária, da saudação aos visitantes, igreja e internautas. Obrigado pelo teu comando, pela tua liderança sobre este culto maravilhoso. Obrigado porque já nos delegaste os 5 minutos de oração. Obrigado pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. E agora também capacita-nos para que tenhamos a devida perícia, a devida cautela, a visão de pronunciarmos a tua palavra, de pregá-la como ela é, como ela precisa ser pregada, como nós todos que aqui subimos temos feito. Obrigado, unge-nos, capacita-nos para que tenhamos nesta noite a visão ampla da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, igreja. Os desígnios ou o cumprimento dos desígnios divinos. Entendamos aí desígnios que se referem ou que se refere a planos, projetos, também vontade de Deus, propósitos, quero repetir, planos, repito, para a humanidade e para a vida de cada ser. Muito bem, então os desígnios são propósitos, os desígnios são realmente vontade de Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida de todo ser. Muito bem, então eu li e repito na introdução, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então aqui o apóstolo Paulo, escrevendo no Espírito Santo aos Romanos, trouxe à memória, trouxe à baila, trouxe à nossa visão de igreja a profecia de Isaías, que ainda que o número dos filhos de Israel fossem como a areia do mar, o remanescente, o pequeno número, seria salvo. Então, de Israel, em que pese ter Isaías profetizado que os seus filhos eram tão ou mais numerosos que a areia do mar, apenas o remanescente é que será
ele disse lá no Velho Testamento, olha o verbo, que será salvo. Então, nessa noite, nós entendemos assim, porque o Senhor cumprirá a sua palavra, o seu desígnio, a sua vontade, sobre a terra, cabalmente em breve, ou seja, brevemente, tudo aquilo que Isaías, há 800 anos antes de Cristo tornar-se homem, de o Emanuel, do Deus conosco, se humanizar, ele já profetizava no presente. Então aqui, cabalmente, em breve, essa palavra se cumprirá. Como disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, termos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então, aqui Isaías coloca algo e uma espécie de cálculo para que nós tivéssemos, e os israelitas, os judeus, tivessem a dimensão de quão foi para ele, Israel, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Se o Senhor Deus não tivesse deixado descendência a Israel, lembre-se de José, não fora José no Egito, não fora ele o governador à época da fartura, na época da escassez, o próprio Israel teria sido extinto como nação. Os seus filhos teriam sido extintos como nação. Mas o Senhor diz que Israel teve descendência. E se não fora isso, eles, os israelitas, teriam tornado como Sodoma e Gomorra. O que significa isso? Teriam sido destruídos, tais quais foram Sodoma e Gomorra. Então foi uma palavra profética, um desígnio exato, um vaticínio que se cumpriu. Deus ainda vai brevemente tirar da terra um remanescente. Judeus são salvos em todas as gerações. A igreja gentílica que é salva em todas as gerações. Por ocasião do arrebatamento, esses mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos, tanto judeus como gentios que estiverem vivos à época do arrebatamento no Senhor, serão arrebatados. E o Senhor está nos dizendo aqui que haverá um momento em que ele na terra salvará o remanescente da nação judaica, daquela nação que estiver viva por ocasião da sua vinda. Muito bem, isso é tremendo, porque cabalmente o profeta messiânico Isaías vaticinou que se não fora deixada a Israel uma descendência pelo Senhor, eles, os israelitas, teriam se tornado como Sodoma e como Gomorra, teriam sido absoluta, totalmente destruídos. Nessa noite, nós queremos ler também no primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Primeiro dos Reis 8, 20 a 21. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra, que tinha dito: pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança, que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Salomão então profetizou aquilo que Deus anteriormente profetizara, vaticinara, de que Deus não usaria Davi para construir o templo, mas seu filho Salomão, o descendente de Davi, seria aquele que ergueria o templo, que construiria o templo, que construiria a casa do Senhor. E aqui o próprio Salomão descreve, o próprio Salomão coloca essa realidade, esse desígnio cumprido por Deus, e são vários e tantos que nós passaríamos aqui todos os dias de nossas vidas pregando sobre eles desígnios. Assim, cumpriu o Senhor, Salomão dizendo, a sua palavra que tinha sido dada, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e levantei
e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela, casa, constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Até hoje em Apocalipse, diz, e Hebreus também, que a arca da aliança está contida e nelas estão as tábuas da lei, estão aqueles 3 itens gloriosos que estão em Hebreus. E Apocalipse diz que a arca agora está na glória, a arca da aliança, simbolizando a presença do Senhor. Então, nessa noite, atentemos bem para esses vaticínios, para esses propósitos, porque eles todos se cumprirão cabalmente. Nada há fora do alcance do Senhor, nada há que ele não possa cumprir do que ele prometeu. Jeremias 29, versículo 10. Isaías capítulo 29, versículo 10. Jeremias. Eu repeti, eu falei Jeremias e depois falei Isaías, foi isso? Amém. Muito obrigado, meus amados. O erro do pastor já foi consertado. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Está correto? É aí mesmo? Certo, glória a Deus. Jeremias 29, 10. Eu vou repetir para que fique bem latente, vamos trabalhar muito sobre isso nesta noite. Assim diz o Senhor, é um vaticínio, é um desígnio. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, falando aos israelitas que lá estavam exilados, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, tornando a trazer-vos para Jerusalém. Então Deus estava aqui profetizando para um povo que estava no exílio, para um povo que estava na escravidão, para os israelitas, que lá estavam na Babilônia, como que retidos, foram eles transportados, levados para lá como cativos. E o Senhor então está profetizando. E olha aqui, longevidade para nós, mas para ele, na escala dele, no cronos de Deus, no kairos de Deus, no tempo de Deus, não passou de segundos. Logo que se cumprirem 70 anos para a Babilônia, 70 anos de domínio dos babilônios ou babilônicos, assim que se cumprirem 70 anos, eu tornarei a trazer os israelitas, eu tirarei o meu povo de lá e voltarei a trazer esse povo para o seu lugar, para a sua terra. E esta palavra se cumpriu? Sim ou não? Se cumpriu, cumpriu-se cabalmente. Agora olha lá, Deus é tão maravilhosamente, assombrosamente, gloriosamente Deus, que ele vai usar quem? Para vexar, para tornar em vexame o exílio babilônico, e durante 70 anos, e no final dele, para cumprir-se a palavra, retirar o seu povo de lá. Quem? Propositadamente esse quem? Tá? Ciro, rei da Pérsia. Ciro, um gentil, um pagão, um idólatra, não judeu. Os medos e os persas tomaram o governo da Babilônia à época de seu filho, filho de Nabucodonosor, que a Bíblia também chama de neto. A época em que ele reinava, os medos e persas invadiram Babilônia. E ali surgiu uma inscrição, Men, Tekel e Parsim. E naquela noite, então, os utensílios de Deus que estavam sendo usados indevidamente, que foram trazidos lá de Israel para a Babilônia, foram, naquele momento, e a causa da intervenção divina. A intervenção divina é amanhã também, né? Hoje está tendo intervenção divina aqui também.
Irmãos, com 70 anos em ponto, Deus, além de acabar com o exílio babilônico, com o domínio babilônico sobre as províncias, eram muitas as províncias, a Média com Dario e a Pérsia com Ciro entraram e tomaram conta da Babilônia. O que fez Ciro, um pagão, um gentil, um idólatra, um não-judeu, o que fez ele? Tirou o povo de Deus, pediu que os israelitas voltassem a Jerusalém e ajudou na reconstrução do templo. E ajudou na reconstrução de Jerusalém. Então, nesta noite, vamos por etapas. Eu quero que a minha linda, ungida e amada pastora Nayuf, esposa, nos leia Isaías 44, de 25 a 28, minha pastora. Isaías 44, de 25 ao 28. Que desfaça os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueça os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Glória a Deus. Tudo isso foi escrito antes de acontecer e cumpriu-se cabalmente, porque são desígnios, são propósitos. Você percebeu que eu propositadamente pedi à pastora que lesse a partir de um fragmento, a partir da continuação do versículo 24. Então ela leu logo de início o 25, que é uma consequência que diz respeito ao versículo 24. Então vou ler o 24 propositadamente, mas a pastora leu justamente o que eu pedi, do 25. Vamos ler do 24 em diante? Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Que desfaço os sinais dos profetas, ou os sinais dos profetizadores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converta em loucura, e que confirma a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém, ela será habitada. Estava totalmente amíngua. Ela será habitada. E das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. E que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, olha aí o Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Então ele chama Ciro um ímpio, ele chama Ciro um pagão, ele chama Ciro um gentil, ele chama Ciro de um não-judeu, ele chama de meu pastor. E ele então diz, olha, eu vou com Ciro edificar Jerusalém, reconstruir as cidades de Judá que foram destruídas e trazer o meu povo de volta. Então, quando cumpriram-se 70 anos, qual foi o agente, qual foi o vetor que conduziu o povo a Jerusalém e que fez cumprir-se a palavra de Deus? Ciro, rei da Pérsia. Ciro, rei da Pérsia. Olha como Deus faz, olha como Deus é. Pegou um estrangeiro, absolutamente fora do contexto do que se esperava os judeus, e fez com que ele fosse pastor
e fez com que ele cumprisse cabalmente a palavra do Senhor. Quero repetir o 28, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, tudo. Que digo também de Jerusalém, será edificado, e do templo será fundado, porque ele fez isso de forma gloriosa, que o Senhor triunfou gloriosamente, porque o Senhor é Deus, ele usa quem ele quer, como ele quer, a hora em que quiser, porque só ele é Deus. Nessa noite eu peço também ao nosso amado ministro Anderson Vecchioni, que está aqui na frente, que nos leia segundo livro de Crônicas 36. Segundo de Crônicas, capítulo 36. Eu peço que todos nós atentemos para essa leitura que com certeza também será bênção para as nossas vidas. Segundo o livro de Crônicas 36, estou me detendo um pouquinho para dar tempo, 36, versículos 22, deixa eu ver se é só o 22 ou vamos adiante. 22 e 23. Amém. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Oh, glórias ao Senhor. Porém, atente agora, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de, o que foi que Jeremias falou? Transcorreriam 70 anos. E Deus faria aquele povo voltar à sua terra. Amém? Então deixa eu repetir, fique atento. As escrituras estão embaralhadas para que nós estejamos atentos. Já lido muito bem pelo Anderson. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Não largue daí, eu vou já para o 23, mas deixa eu colocar historicamente. Ciro era rei da Pérsia e tornou-se também rei da Babilônia e de todas as suas províncias. Era o reino dos medos e persas. Então Ciro tomou conta, reinou, já era rei da Pérsia, entrou, dominou, e nesta vontade, como rei da Pérsia, ele passou um pregão por todo o seu reino, que não era pequeno, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, olha que coisa linda, rei da Pérsia, o Senhor, olha que coisa linda, um ímpio, meu irmão, você vai ver, era ímpio, pastor, com certeza, o Senhor, eu vou repetir, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, diga todos os reinos, da terra também serão dados ao anticristo, olha lá, o Senhor Deus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa aí em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Aqui na Babilônia, aqui entre as províncias de Babilônia, que é o reino, que eu dirijo, quem é do Senhor, suba. Rapaz, era gente subindo de tudo quanto era canto, de províncias, da Babilônia, da Média também, que era o reino dominante, todos eles subindo. E o Senhor diz então: olha, eu vou reconstruir o templo, eu vou reedificar Jerusalém, e todo o povo que se diz do Senhor, suba, e o Senhor seu Deus seja com ele, este povo, ele no singular, seja com este povo.
E eles subiram, e eles chegaram. Quando chegaram, aquela multidão chegou, o que Ciro disse? Voltem para Jerusalém. Voltem a habitar aquela terra. Como? Eu os conduzirei. Os meus exércitos, os meus cavaleiros cavalarianos os seguirão. Vão, porque eu estou ordenando. É muita autoridade, irmão. É muita e foi muita autoridade na época. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Antes de dar continuidade, darei já. Ciro foi um instrumento usado por Deus para tirar o seu povo do exílio, tirar o seu povo da escravidão, levá-lo a Jerusalém, reconstruir Jerusalém, reconstruir as cidades assoladas de Judá e reconstruir o templo. A pergunta que eu faço, que nós fazemos, que nós conjecturamos nesta noite: será que o nosso Deus é capaz de tirar o Brasil do exílio? Quantos duvidam? Ninguém duvida. Amém. Foi taxativo, amém. Foi maravilhoso, porque foi esse mesmo. Ninguém duvida. Quem disse amém é porque não duvida. Nosso Deus é maravilhoso. Amém, igreja? Então ele foi um instrumento divino para a restauração de Jerusalém, cumprindo a profecia de Jeremias cabalmente, dita por boca do Deus vivo através do profeta Jeremias, que durante 70 anos o reino babilônico imperaria, mas no final dos quais 70 anos ele retiraria o seu povo, reconstruiria Jerusalém, o templo e as cidades assoladas de Judá. Continuando, Ciro, o grande da Pérsia, era considerado lá o grande da Pérsia. Figura fundamental, por ter libertado os judeus do cativeiro babilônico, permitindo-lhes retornar a Jerusalém para restaurar o templo, sendo chamado de ungido e pastor de Deus. Em profecia, como as de Isaías, que o designou para cumprir os seus desígnios, ou seja, propósitos de restauração, mesmo sendo governante. Ciro, um gentio, um idólatra, um pagão, um não-judeu. Escrevi aqui no momento em que Deus me dava essa palavra. Ciro conquistou a Babilônia e através de um edito, que é um edital, através de um edito, permitiu que os exilados judeus voltassem para a sua terra e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Evento este que está registrado em Esdras 1, de 1 a 4, no livro de Esdras 1, de 1 a 4, e no livro de 2 Crônicas, já lido pelo nosso amado Anderson, 36, 22 a 23. E aqui diz algo glorioso, para que entendamos o que eu estou falando. Isaías 45, de 4 ao 5, peço a nossa linda e ungida presbítera, Andreane Gonçalves, que nos leia Isaías 45, de 4 a 5, ouçam com a maior atenção. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Muito obrigado, presbítera. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei. Falava ele com Ciro. Eu te chamei. Ciro meio abobalhado, espantado. Você vê que antes já foi lido, Deus perturbou o espírito dele. E ele não dormiu, irmãos, de tanta perturbação. E Deus disse: tu vais fazer o que eu estou te mandando. E ele fez. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei, Ciro. Ciro é por minha conta. Pelo teu nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Ainda que não tenhas um relacionamento profundo comigo. Ainda que não conheces o meu Espírito Santo. Acima de tudo,
eu vou te usar, em que pese tu não me conheceres. Ainda que não me conheças, eu vou te usar. Ainda que não me conheças, eu vou te chamar de pastor e de ungido, porque eu vou te usar de forma maravilhosa. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei. Ainda que não me conheces. E ele levantou Ciro. Ele poderia levantar qualquer um, irmão. Se ele levanta um profeta e um diz, foi bem um profeta que já sabia. Se ele levanta um judeu, pudera. Se ele levanta um brasileiro, lá do Brasil. Ele levantou alguém estrangeiro, de outro falar, de outra linguagem, de outro idioma, com outras leis, que foi direcionado por ele. Ele perturbou o espírito de Ciro. O espírito de Ciro foi perturbado. E nós vimos isso cabalmente na leitura também da pastora Ana Ilve. Muito bem, então veja algo interessante. A palavra de Deus também fala em Isaías 45, desculpe-me, 45 de 4 a 5, foi a presbítera Andriana em quem leu. Agora eu peço mesmo aí, 45 do profeta Isaías, versículo 1. Por gentileza, nos leia o nosso amado André Lima, ministro André Lima. Isaías 45, versículo 1. Deixa eu ver se é só 1, eu creio que sim. Então, André Lima vai, enquanto eu só confirmo, para ver se é só esse versículo mesmo. De 1 ao 2, de 1 ao 3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Oh, glórias a Deus! Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face. Ciro, eu as derrotarei diante de ti, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante dele. Eu irei adiante de ti, Ciro. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Epa! Ciro, você vai me dar riquezas. Senhor, eu vou ser rico mais do que já és. Tu vais me dar tesouros escondidos? Sim, eu vou te dar, porque eu sou o Senhor e não há outro. Senhor, então bota para quebrar, que eu assino embaixo. Em melhor colocando, quem abre porta e ninguém fecha? O Senhor. Então não foi Ciro, foi o Senhor através de Ciro que fez essas maravilhas. Temos tempo ainda. Igreja, deixa eu dizer-te algo. Há um zum, e eu tenho que ter muita sabedoria espiritual para discernir. Há um zum de mudança. Deixa eu lhe dizer algo. Nós vivemos uma, entre aspas, guerra de quinta geração. Lembrem-se de uma coisa. Os estados estadunidenses, a nação dos Estados Unidos da América, tem interesses econômicos. No Brasil, que é um país de dimensões continentais, que no caso de uma guerra nuclear é reduto norte-americano. Há interesse
do mandatário norte-americano em competir com a China, que é uma potência econômico-financeira comercial, que tem uma ideologia comunista totalmente avessa, adversa ao do mandatário norte-americano. Mas deixa eu te dizer algo. Se interessar as normas econômico-financeiras e sociais dos Estados Unidos, o mandatário norte-americano fará negociata ou negociação com a China. O importante aí é fulano, o fulano daqui, falta-lhe alguma coisa. Fulano, tira as terras que foram dadas à China. Não faça mais acordo com a visão de satélites com a China. Não faça isso nem aquilo. A partir daí vamos conversar. Obviamente que ele não é tolo, obviamente que ele sabe da ideologia, da matriz ideológica daqui, e sabe que também é comunista. Então não se iludam, porque Deus está por trás disso. Deus vai fazer entortar os ferrolhos, como leu, despedaçar os ferrolhos de ferro, quebrar as portas de bronze, porque ele falou. E se ele falou, está falado. E se ele falou, e se ele designou, cumprir-se-á, porque só ele é Deus. E nós poderíamos falar aqui a noite inteira. Eu falei aqui, iria falar de uma profecia que se cumpriu quando ele destruiu Efraim, que foi próspera, foi por bênção de Jacó abençoada, como era um dos filhos de José. E por que o Senhor disse que em 65 anos ele a destruiria? Aconteceu e se cumpriu cabalmente. Essa tribo foi destruída porque prevaricou, porque não fez a vontade de Deus. E nessa noite eu quero te dizer que os dias são findos, que o tempo está chegando, que é hora, e a hora vai chegar, e a hora chegará. Não se iludam com as estratégias, não se iludam, porque quem está no comando e quem está no comando é o Deus vivo. Ele dará a última palavra, ele fará prevalecer o seu trono. E mais uma coisa, o clamor de todos eles é paz e segurança. Porque se é uma guerra de quinta geração, só se trava a guerra na economia, a ideologia deixa para lá. Quando andarem clamando por paz e segurança, eis que vos sobrevirá repentina destruição, da qual não escaparão. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, assaz benigno, glórias e hosanas ao Teu nome. Tu estás no comando e seja quem for, que Tu vás usar, e Tu estás usando, e isso é notório, e isso está patente aos olhos do Teu povo, da Tua igreja, porque ninguém pode contra o Senhor. Agindo eu, diz o Senhor, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Há algo maravilhoso demais para mim, para que eu não possa intervir, pois Ele vai intervir, Ele vai fazer intervenção divina, porque só Ele é Deus. Que nessa noite possamos aplaudi-lo.